A Petro, a gente estava acompanhando ela no gráfico, acompanhando no gráfico diário e também nos 60 minutos. Aqui no 15 minutos, olhando no Fibo dinâmico, a gente percebe que ela já está rompendo aqui os 50% e a média de 1,44, e também está formando aqui um cup handle, que ela está rompendo nesse momento. Então, esse rompimento, ela fechando acima aqui do cup handle, ela autorizaria aí uma entrada a princípio para um day trade aí no papel. Tá? A posição ideal, se for operar, o cup handle é realmente o rompimento que ela está fazendo nesse momento. E o nosso stop ficaria aqui abaixo dessa mínima. Tá? Para o intraday. Nesse caso, né, a gente não estaria operando o mercado de ações, como vocês bem sabem, nós iríamos aqui para o mercado de opção. Tá? Só para dar um exemplo aqui, aqui esse fundo, até esse topo aqui, foi uma variação de 2,5%, e na call correspondente, o mesmo fundo até o topo, ao invés de 2%, 27%. Então, quando a gente tem sinais muito fortes no intraday, a gente acaba operando uma call. Tá? Mas aí é como eu já disse em alguns outros vídeos de videoaula, a gente não opera seco por qualquer sinal. A gente precisa de um sinal que seja de nossa confiança, esteja balizado aí por sinais gráficos, ok? E também pela análise do mercado de opções. Então, pela análise do mercado de opções, a gente entende que ela deva ficar acima dos 25,10, que é justamente onde ela está agora, ela está em 25,11. Pode ser que ela faça ainda algum recuo, mas de qualquer maneira a tendência dela é ficar entre 25,10 e 26,60. Tá? Que é mais ou menos o intervalo aí que a gente vai trabalhar a Petro para essa série J. Ok? A gente percebe aqui no gráfico semanal que ela continua numa tendência de alta no semanal, tá? Média de 80 virada para cima, tá? Embora a média de 8 ainda esteja virada para baixo, o ideal é que as duas, né, estejam viradas para cima, mas a gente vindo para o gráfico diário, para operar aí no curto prazo, a gente pode se aproveitar aí de um pullback aí dessa 3 semanas aí de queda que a Petro veio desenhando, né? Tá ok? A gente também tem no gráfico diário da Petro, se nós olharmos aqui, ela agulhou a banda de Bollinger, embora não tenha fechado fora no diário, mas a tendência dela realmente é buscar a média de 21. E pelo Fibo dinâmico, ela veio até os 50% e agora está voltando, e nesse momento em cima aqui da média de 1,44, que é a média que eu utilizo no Fibonacci dinâmico. Okay? E além disso, quando a gente vem para o intraday, ela fez um recuo, ela subiu, está fazendo um recuo e está rompendo. Então ela também aqui está acionando um pequeno pivô aqui de alta. Então isso autoriza a gente a estar entrando numa eventual operação aqui, só que no mercado de opções. Tá? Então aqui no caso, a gente vai efetuar uma compra aqui, cerca de... Opa, mercado de opção. A gente vai pegar aqui cerca de 5 quilos de Petrobras. A gente vai fazer a compra aqui a mercado, acabamos de efetuar a compra. Ok, o nosso alvo, aí como é compra seco, né, o nosso alvo ele estaria... Deixa eu só voltar aqui no Fibo dinâmico. O nosso primeiro alvo estaria aqui, nessa projeção de Fibonacci, ou mesmo na média de 1,44, mas eu colocaria o nosso alvo aqui no 25,74.
teríamos aí cerca de 1,5%, o que lá na opção fatalmente vai dar um valor bem maior que esse, tá? Mesmo entendendo que o rompimento aqui do cup handle estaria nessa região, ele é passível de um pullback. Então, a gente ainda assim poderia ter um pullback aqui na região das médias, para depois voltar a romper, ok? Mas a gente vai tentar capturar essa subida aqui até esse primeiro alvo, em FIBO, e aí a gente encerra a operação, ou, como eu costumo fazer nas compras seco, bateu 20% ou 30%, dependendo de como tiver o andamento aqui do ativo, eu já encerro a posição. Okay? Eu entendo que 20% de lucro no único dia está excelente, né? Então, mesmo tendo o gráfico demonstrando uma perspectiva maior, eu prefiro sair com 20% a 30% de lucro e não ficar mais exposto ao mercado. Okay? Então, depois a gente volta para ver como é que ficou o andamento aqui desse trade. Ok? Aqui a opção já está avançando. A gente pode até colocar uma eventual saída acima aqui da média, ou mesmo aqui no primeiro alvo de Fibonacci, né, que daria R$ 1.450. E o stop a gente vai monitorar aqui pelo ativo, ok? A gente entende que deva haver um pullback, então a gente posiciona o alarme aqui nessa região e vai monitorando esse break-even aí. Aí depois a gente, para o vídeo não ficar longo, a gente retorna depois. Como prometido, a gente ia verificar aqui o andamento daquela call comprada a seco, PetroJ 270. Então a gente iniciou ontem, era para ser um day trade, mas aí a gente teve aqui uma região de acumulação da Petro, conforme a gente disse no início, mas com a tendência ainda de alta, já que ela rompeu aqui fez um pivôzinho aqui de alta, então em cima de suportes importantes, e a gente aguardaria o alvo que a gente espera aí para essa série atual, que seria na casa dos 26,60, entre 25,60 e 26,60. Então a gente aguardou até hoje, conforme esperado nas nossas análises, a Petro acabou rompendo a região do pivô, com gap, né? Ela abriu hoje aí quase com gap aí de cerca de quase 1,5%. E então a gente conseguiu encerrar a operação hoje, logo após a abertura daquela call a seco, com gain aqui de R$ 2.500. Então aqui, se a gente for observar a Petro, a gente, deixa eu só verificar aqui. Petro, do rompimento do pivô até esse pico, ela fez 3,7%. E aqui na call, a nossa entrada está aqui, ó, amarelinho, até a nossa saída, foram aí cerca de quase 30%, ou seja, 29,7% em apenas um dia. Tá? Então, deu esse gain aqui de R$ 2.500. Então, opções são isso, mas é preciso muito estudo e muita responsabilidade para poder ter um setup para operar seco, tá? Não é sempre que a gente opera seco assim, não. E como eu disse, geralmente a compra seca ela pode até ir mais, a gente está vendo aqui que ela está ainda tendo tendência a subir, mas pelo meu gerenciamento eu saio ali com cerca de 30% de gain, tá? De qualquer compra seco, ok? E aí, se for o caso, se tiver um repique, dependendo da minha análise de hoje, eu posso entrar ou não na operação novamente a seco. Mas provavelmente não. Tá? Eu tenho aqui uma operação ainda na Petro em andamento, que é esse straddle coberto.
por enquanto dando R$ 1.540. Ele está aqui, eu já deixei pronto para que seja desmontado. Essa é uma operação que eu uso bastante, que é o straddle e o strangle cobertos. Então, aqui em acompanhamento, deixa eu só ver quanto que está dando nesse momento. O nosso straddle coberto está com lucro aqui de R$ 1.800, cerca de 16%. Então, essa é outra operação que a gente deve encerrar em breve. E é uma operação que a gente tem aí o teto a nosso favor. Então, o importante para mim é que ela termine ali entre 25,60 e 26,60 até o dia 15 de outubro. Tá? Maximizando o ganho aí se ela ficar na casa dos 25,60. Ok? Então, essa é uma outra operação que a gente deve estar encerrando em breve. E é isso, o nosso curso abordará todas essas questões aí, todas essas operações, e também a operação de rendas recorrentes aí, com a questão da venda coberta, os dividendos sintéticos e outras operações de proteção de carteira também a gente vai abordar no curso. Por enquanto é isso. Forte abraço aí a todos. E vamos que vamos trabalhar que o dia hoje está bom. Hoje o dia promete, tá? A Vale ali já subindo quase 6%. Hoje é o dia que é o último dia para comprar as ações, para fazer jus aí aos dividendos de R$ 8,10, se eu não me engano, por ação, e mais a alta do minério de ferro, então a Vale deve subir muito forte hoje. Então vamos nos preparar aí para eventuais correções e oportunidades. Tá? Mas todo esse movimento pode ser só um repique, tá? No gráfico semanal e diário, a gente ainda não tem o sinal de reversão de tendência. Ok? E é isso. Forte abraço a todos aí.